Olá a todos! A história que vos vou contar hoje é acerca de um homem muito corajoso, cheio de fé, que vivia em Jerusalém. E a sua história pode ser encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e 7. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos pregavam sobre o amor de Deus e sobre o sacrifício de Jesus. Naquela altura, o número de pessoas que acreditavam em Jesus e no seu sacrifício e o aceitavam como seu Senhor e Salvador era cada vez maior. O número de seguidores do Senhor Jesus crescia e crescia a cada dia que passava. Os apóstolos de Jesus não tinham mãos a medir e, para além de prepararem a palavra de Deus, também tinham de ajudar a multidão nas suas outras necessidades, como ajudar os pobres, os doentes, as viúvas. No meio de tantas pessoas, as viúvas, que eram as mulheres que perdiam os seus maridos, precisavam de ser ajudadas, mas os apóstolos não conseguiam fazer tudo sozinhos. Era mesmo muita gente que eles tinham para ajudar. Então, os apóstolos, os crentes, que eram as pessoas que acreditavam e seguiam os ensinamentos de Jesus, decidiram que tinham de se dedicar à oração e à pregação da palavra de Deus. Então, para tratar de outras tarefas, como ajudar noutras necessidades das pessoas, como cuidar das viúvas, escolheram entre eles 7 homens. Os homens escolhidos tinham de ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E entre esses homens que foram escolhidos estava um homem que vos vou falar hoje, Estevão. A Bíblia diz que o Espírito Santo dava poder a Estevão para fazer grandes milagres e maravilhas entre o povo, mas nem tudo estava bem. Alguns judeus não acreditavam no mesmo que Estevão, por isso puseram-se a discutir com ele. Eles queriam provar que ele estava errado e faziam-lhe perguntas difíceis para ver se ele errava e se enganava na resposta. Mas devido à sabedoria que Deus lhe deu, eles nunca conseguiam ganhar as discussões com Estevão, nem provar que ele estava errado. Estes judeus não ficaram nada contentes com Estevão e decidiram convencer um grupo de pessoas para andarem a espalhar mentiras sobre ele. Essas pessoas começaram a dizer a toda a gente que Estevão andava a falar coisas contra Deus. Era tudo mentira. Estevão amava a Deus e realizava muitos milagres em nome dele. O que aqueles homens estavam a fazer era pecado. Pecado é tudo aquilo que nós dizemos, pensamos ou fazemos contra Deus, contra nós e contra quem está perto de nós. O pecado afasta-nos de Deus. Estas mentiras chegaram aos ouvidos de toda a gente do povo, até aos ouvidos dos responsáveis da igreja. E sabem o que aconteceu? Por causa disso, prenderam Estevão e levaram-no para tribunal. As testemunhas do tribunal diziam que Estevão tinha andado a falar mal contra Deus e que dizia que Jesus ia destruir o templo e mudar os ensinamentos de Moisés. Tinha deixado. Que mentiras horríveis! As pessoas estavam mesmo contra ele. Mas sabem uma coisa fantástica que a Bíblia diz? Que os responsáveis do tribunal olharam para Estevão e para o seu rosto, para a sua cara, e era como a de um anjo. Uau! Já imaginaram um anjo? Então, o chefe dos sacerdotes perguntou-lhe: Então, Estevão, afinal, tudo o que andam a dizer acerca de ti é verdade ou não? E sabem o que é que Estevão respondeu? Estevão começou a pregar acerca das coisas que Deus já tinha feito. Ele falou acerca de Abraão, de como Deus o chamou e lhe prometeu que daria aos seus descendentes uma terra maravilhosa. Ele falou também acerca de Moisés e de como Deus o usou para libertar o povo do Egito. Ele recordou ainda as pessoas acerca de outros homens, como Josué, o rei Davi, o rei Salomão. Ele terminou a sua resposta dizendo: Vocês sempre foram teimosos, desconfiados e descrentes em relação à mensagem de Deus. Tal como os vossos antepassados, vocês têm sempre rejeitado o Espírito Santo. Os vossos antepassados traíram e mataram Jesus. Aqueles homens ficaram furiosos com Estevão ao ouvir o que ele dizia. Mas Deus estava com ele. Deus nunca abandonou Estevão, tal como nunca nos abandona a nós, mesmo em momentos difíceis. Deus ama-nos e está sempre a cuidar de nós. Estevão olhou para o céu e disse-lhes: Vejam,
O céu está aberto e Jesus está sentado ao lado direito de Deus. Mas os homens não quiseram ouvir o que Estevão dizia e, gritando, expulsaram-no da cidade e apedrejaram-no. Apedrejar é atirar pedras contra alguém até ferir, até doer. Aqueles homens estavam mais uma vez a pecar. Enquanto tiravam pedras contra Estevão, ele orava a Jesus assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não condenes por causa deste pecado. Estevão, no meio de todo o sofrimento, sabia que Deus estava com ele. Estevão, apesar de todo o sofrimento, pediu a Deus para não castigar aqueles homens. Estevão estava a seguir o exemplo de Jesus, a perdoar e a amar os nossos inimigos. E depois disto, a Bíblia diz que Estevão morreu. Sabem, Estevão não desistiu de falar de Jesus, mesmo que para isso tivesse que morrer. Ele tinha muita fé e tinha a certeza de quem Deus era, do sacrifício que Jesus tinha feito para o seu espírito, morava no seu coração. Deus também quer que nós partilhemos a sua palavra e que falemos acerca dele e do seu amor. E sabem, nós não temos que ter medo de sofrer quando falamos de Jesus. Temos o privilégio de poder falar de Deus e sobre o sacrifício do seu Filho Jesus. A nossa história terminou. Por isso, deixo-vos algumas perguntas. Primeiro, porquê é que Estevão foi escolhido pelos apóstolos? Segundo, porquê é que os judeus fizeram para Estevão ser preso? Terceiro, o que Estevão fez até ao fim da sua vida. Antes de terminarmos, quero convidar-te para fazermos uma oração comigo. Deus, obrigada porque Tu és nosso amigo e cuidas de nós. Ajuda-nos a não termos medo de falar de Ti, a sermos corajosos como Estevão. Ajuda-nos a não duvidar que Tu ficas connosco até ao fim. No nome de Jesus. Amém.